O melhor ataque do Campeonato Brasileiro não funcionou e o Atlético Mineiro foi derrotado dentro de casa pelo placar de 2-0 pela equipe do Atlético Paranaense. Pela Copa do Brasil, o Grêmio avançou ao derrotar a equipe do Cuiabá pelo mesmo placar. Ceará e Palmeiras ficaram no 2-2, dois gols do Rafael Veiga, Thiago e Vina voltando após o Covid, marcaram os gols para a equipe do Ceará. São Paulo atropelou a equipe do Flamengo e o Inter foi derrotado nos pênaltis ao vencer a equipe do América Mineiro. Como vai ficar o nosso time principal? Vejam após a vinheta. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand. Salve, salve tropinha, meu nome é Vitor Hugo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Bandeja Cartola FC. Você que é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos conteúdos e venha mitar conosco. Comente aí embaixo qual a expectativa de vocês para esta 22ª rodada. Vão brilhar, vão mitar, estão com medo do Covid, vão escalar uma equipe aí mais cautelosa, vão fazer uma escalação ousada. Compartilhe o link através das suas mídias sociais para ajudar a gente no crescimento do nosso canal, para o nosso canal se desenvolver cada vez mais. Metralhe agora o like da sua timeline, do seu computador, do seu notebook e venha mitar conosco. Tropinha, é o seguinte, para nós encurtarmos este vídeo, nós vamos passando os confrontos, fazendo uma breve análise e automaticamente nós já vamos deixando aquelas dicas na bandeja para vocês aí. Vai aparecer aí embaixo da sua timeline, do seu computador, no notebook, o nome do jogador, o mínimo para valorizar e aquilo que a gente acha de mais interessante para estar auxiliando vocês, para estar agregando na definição do time de vocês aí. Um detalhe, tropa, muita atenção aos noticiários devido ao Covid-19 aí. A equipe do Atlético Mineiro está desmantelada, assim como a equipe do Palmeiras, então vamos ficar de olho nos noticiários. Outro detalhe, a estratégia adotada por nós não vamos colocar jogadores dos quais os clubes vão estar envolvidos na Libertadores aí no meio de semana. Automaticamente a gente vai eliminar aí, um monte de time para apostar, um monte de jogador para apostar. Porque nós queremos aqui que os nossos jogadores atuam o máximo de tempo possível, garantindo uma maior probabilidade de pontuação aí, tropa. Vamos lá para os confrontos, lembrando que a equipe do Red Bull Bragantino, que vai enfrentar a equipe do Bahia na sexta-feira, não vai estar valendo para o game. O primeiro confronto no sábado, a equipe do Flamengo vai receber a equipe do Curitiba. Favorito, ao meu ver, é a equipe do Flamengo, mesmo após a sapatada que levou da equipe do São Paulo. Destaco aí pela equipe do Flamengo o lateral esquerdo René. A equipe do Curitiba cede bastante ponto para os laterais esquerdos, então eu trago como destaque pelo Flamengo o lateral René, o meio-campista De Arrascaeta e o atacante Bruno Henrique. Pela equipe do Curitiba, a gente vai destacar para vocês o goleiro Wilson. Vale lembrar que o Flamengo tem limitado os goleiros, mas aquele detalhe, rodada passada o Vasco marcou um gol. Até então o Vasco não estava marcando gol. Então a gente tem que ficar atento nesse detalhe, porque às vezes vira bem na hora que a gente acaba escalando. Mais um destaque da equipe do Curitiba, o zagueirão Sabino e o mito, agora é mito porque ele vai estar presente no nosso time já para adiantar, Giovanni Augusto. Ainda no sábado, a equipe do Furacão recebe a equipe do Santos. Pela equipe do Furacão, a gente não vai destacar ninguém. Pela equipe do Santos, quem a gente destaca? O lateral Felipe Jonathan, o meio-campista Vinícius Balieiro, que fez 8 desarmes, tropa, isso mesmo, 8 desarmes contra a equipe do Internacional, e o mito Marinho. Estes são os destaques pela equipe do Santos. Repetindo, o goleirão John Victor, o meio-campista Vinícius Balieiro e o mito Marinho. Vamos continuar aí, olhando na folhinha, na cola. Goiás e Palmeiras, tropa. Pois é, se fosse para nós abrirmos uma exceção, escalaríamos Rafael Veiga. O cara vem muito bem, vem imitando, vem marcando gol, bem participativo. Mas o Palmeiras está com um elenco bem enxuto. Pode ser que ele não vá para o jogo e pode ser que ele vá para o jogo e não joga os 90 minutos.
É uma boa aí você estar apostando na equipe do Palmeiras, vendo que a equipe do Goiás é um dos piores ataques, mas a gente vai fugir desse confronto, a gente não vai estar apostando em nenhum desses jogadores. Se você quiser arriscar no gol, um goleirão Tadeu pela equipe do Goiás é uma boa aposta, assim como o lateral do Palmeiras, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, se for para o jogo, também é uma boa aposta. Luiz Adriano, se ele voltar também, é uma boa aposta, mas nós aqui, nós vamos fugir desse confronto. Vamos prosseguir, tropa. A equipe do São Paulo recebe a equipe do Vasco da Gama. Na minha opinião, a equipe do São Paulo para esta rodada vai ser unanimidade. Creio que o Brasil inteirinho, como diz lá em Minas Gerais, vai carregar no São Paulo sim. Você fala assim, Vitor, o time quando mais ataca, mais defesas difíceis ele cede. O time quanto mais intenso ele for. É o seguinte, o São Paulo, ele não tem mitado os goleiros. São Paulo quebrou, né, essa tese quando enfrentou a equipe do Goiás, que imitou o Tadeu, mas foi a única mitada que o São Paulo proporcionou para os goleiros. Então, detalhe, se você está pensando em estar colocando o Fernando Miguel devido a isso, fica de olho nisso. Pela equipe do São Paulo, a gente destaca a equipe do São Paulo por inteira. O lateral Reinaldo é uma boa opção, mesmo o São Paulo levando gols. O São Paulo leva bastante gols. No meio de semana agora, ontem, não levou gol, mas o São Paulo leva sim bastante gols, praticamente em todos os confrontos. Destacamos para vocês, lateral Reinaldo e os atacantes, Brenner e Luciano. E um detalhe, tropa, travando a língua, vale a dobradinha aí, Brenner e Luciano é uma boa. Pela equipe do Vasco, a gente vai destacar para vocês o atacante, se você quiser sair da casinha, mesmo estando valorizado, seria uma boa, porque o possível pênalti ele bate, Germancano, e o meio campista Benítez. Prosseguindo, tropa, a equipe do Ceará vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Destaques pela equipe do Vozão, Vina, voltou após a Covid-19 e já voltou para o abraço, voltou marcando gol. Ele participa praticamente de todos os gols marcados pela equipe do Ceará. Fernando Sobral também é uma boa, assim como o Fernando Praz, que para mim, na média, é o melhor goleiro, para mim, na média. Os números, Vitor, não falam isso, os números. Os números vão falar que o Felipe Alves, o goleiro do Fortaleza, é o melhor goleiro. Só que ele não mita, ele não leva gol, e aí ele vai pontuar 3, 4, ele não mita, e vale lembrar que o Felipe Alves ele negativou para casa na última rodada. O Fernando Praz não. Ele faz uma pontuação mediana e às vezes ele estoura. Então estes são destaques pela equipe do Ceará. Pela equipe do Atlético Mineiro, quem que a gente vai trazer de destaque para vocês? Quem? O Keno. Savarino talvez volte. Vamos lembrar para vocês que o Hever, o meio campista Alanzinho, me fugiu da memória, mas eu vou colocar embaixo. Teve mais um outro jogador, mais vários jogadores que não atuaram contra a equipe do Furacão, devido que eles estão resguardados devido à Covid, vão fazer exame no elenco aí do Galo na sexta-feira, então fiquem de olho ao estar escalando os jogadores do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro caiu de produção nesse meio de semana, então destaque pela equipe do Atlético Mineiro, o Keno e o Guilherme Arana. Vamos prosseguir olhando na colinha, tropa. Botafogo e Fortaleza. Eu trago como destaque pela equipe do Botafogo o lateral esquerdo Victor Luiz e o meio campista Honda. Tropa, estamos achando que vai sair um pênalti e estamos achando aqui que o Honda vai para o abraço. Pela equipe do Fortaleza, como nós falamos no vídeo anterior, Bergson, do último jogo que ele jogou, que a equipe dele foi como visitante, o Bergson foi muito bem sim, tropa. Internacional e Fluminense, o mito, Thiago Galhardo. O que você acha, Vitor Hugo? Olha, o Inter caiu muito de produção. Já para adiantar, o Thiago Galhardo ele não vai estar presente no nosso time. Como a gente falou no começo do vídeo, a gente não vai colocar jogadores dos quais os clubes vão ter compromisso pela Libertadores. Então, automaticamente, não vamos apostar na equipe do Internacional. Pela equipe do Fluminense, a gente traz como destaque o meio campista Dodi. Ele já roubou bastante bola, não está aparecendo ali embaixo da sua telinha. E a equipe do Internacional cedeu só para o meio campista do Santos 8 roubadas de bola. Destacamos também pela equipe do Fluminense os zagueiros
Nino, o zagueiro Lucas Claro e o meio-campista Nenê. Um possível pênalti, ele bate, ele vai para o abraço aí. Vamos prosseguir, tropa. Corinthians e Grêmio. Trago como destaque pela equipe do Corinthians o goleirão Cássio. Não mitou ainda, eu acho que ele não passou dos 8 pontos. 2 vezes que ele pontuou acima de 5 pontos. Daí, mas o Grêmio costuma ceder pontos para os goleiros. O Otero, Vitor, o que você acha? O Otero, ele é um cara da bola parada pela equipe do Corinthians, mas ele sofre, ele faz bastante faltas, ele recebe bastante cartões, então a gente vai fugir do Otero. Pela equipe do Grêmio, quem que você destaca? Hoje, estou gravando esse vídeo quinta-feira, está como provável PP, Jean-Pierre, Diogo Barbosa, mas geralmente o Grêmio, quando ele sai de Porto Alegre, o Renato Gaúcho, ele poupa. Temos uma fonte, um setorista lá em Porto Alegre, vamos ver o que ele vai passar para nós. E aí ficam de olho no Stories que a gente vai trazer novidades para vocês. Se o Grêmio vai ou não com os jogadores que estão prováveis. Para finalizar, o confronto da equipe do Sport com o Atlético Goianiense. Tropa, nessa estratégia nossa de eliminar os jogadores dos quais vão estar envolvidos aí pela Libertadores no meio de semana, sobra espaço para você estar colocando algum atacante aí, tanto pela equipe do Sport, que é uma aposta sim, Leandro Barça, como pela equipe do Atlético Goianiense, Janderson, Zé Roberto. Seria assim, aquele último fio de esperança aí para você mitar, para você conseguir o objetivo de vocês aí pré-determinado no começo da rodada, tropa. Agora nós vamos passar para vocês o nosso time principal. Tropinha, lembrei, ao estar analisando a rodada aí, passando os confrontos, não falei nenhum técnico, então vou falar agora para vocês 3 nomes. Rogério Ceni, técnico da equipe do Flamengo, Cuca, equipe do Santos, e o Jorge Sampaoli, do Atlético Mineiro. 3 nomes para vocês aí. E outro detalhe, tropa, percebe aí no time de vocês quantos jogadores estão jogando fora de casa. Isso é muito importante, tropa, porque os juízes, os árbitros, eles acabam amarelando com mais facilidades os jogadores das equipes visitantes. Então é um detalhe para a gente ficar de olho aí. Outro detalhe, tropa, é sempre bom nós colocarmos jogadores no meio campo que são ladrões de bola, jogadores que desarmam. Agora a gente vai passar o nosso time para vocês aí, nosso time principal, como ficou. No gol, a gente vai optar pelo John Victor, da equipe do Santos, porque a equipe do Atlético Paranaense, há anos, ela imitam os goleiros que jogam como visitante. Então a gente vai apostar, a gente vai nessa linha aí, a gente chegou num equilíbrio. Nossa zaga formada pelo zagueirão Nino, pelo zagueiro Sabino, nas laterais Guilherme, Arana, Felipe Jonathan. O nosso meio campo, Giovani, Augusto, Honda, é uma surpresa aí, uma aposta, Honda da equipe do Botafogo. E o outro meio campista nosso vai ser o Vina. O nosso ataque, dobradinha do São Paulo, Brenner, Luciano, e o mito Marinho vem como capitão, o técnico Rogério Ceni. Tropa, deixa o like, tropa, compartilha o vídeo, tropa. Um bom final de semana para vocês, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês, inclusive eu aqui, que não nos falte paz, tropa, e que os nossos times venham brilhar, venham mitar para a gente começar a semana com o pé direito. Fui! Tropinha, fui, mas voltei. Fiquem de olho lá no Instagram, é lá que a gente atualiza os nossos times antes do mercado fechar. Gravei hoje, quinta-feira de manhã, muita coisa pode acontecer. A princípio o nosso time é aquele lá mesmo que nós falamos para vocês, a gente não tá com nenhuma dúvida, mas fiquem de olho no Instagram. Alguma alteração, alguma modificação a gente vai estar trazendo para vocês por lá. Agora fui de verdade, um forte abraço e que a eternidade contagie os nossos corações.